Vamos lá, povo. Eu acho que deve ser o vídeo. Eu acho que eu sei. Então, agora vamos falar a vontade geral. Como eu disse a vocês, um conceito chave no pensamento do Rousseau. Vou voltar aquela frase que eu acho bem importante. Por meio do pacto, cada um unindo-se a todos, obedece a si mesmo, permanecendo livre antes por meio da vontade geral. Cada um a todos, obedece a si mesmo, permanecendo livre para antes por meio da vontade geral. Mas se puder dizer o que é vontade geral? Vamos lá. Vontade, então, é um conceito da teoria política do mundo. Antes de falar sobre ela, na verdade, elementos que compõem ela, tá? Eu listei esses aqui para vocês entenderem. A ideia de vontade geral ela é bem complexa, tá? Ela não é simplesmente a vontade da maioria, não é isso, tá? Quem diz isso é uma leitura prestada de Rousseau. Então, eu coloquei aqui alguns elementos essenciais para compreender o que é a vontade geral. Eu coloquei então aqui os elementos essenciais para que a gente possa compreender a vontade geral. O que é a vontade geral? Ela é um mosaico de todos os elementos aqui. Vamos lá. Primeiro, quando se fala de vontade geral, a gente tem que partir do pressuposto que existe uma espécie de razão deliberativa. Ou seja, a ideia de que indivíduos reunidos em ideia, a partir de debate de ideias, eles conseguem chegar a uma solução consensual. A solução é objeto de uma decisão racional. Então, existe dentro da perspectiva de Rousseau, muito embora não exista esse conceito. Esse conceito é tido por um outro filósofo chamado John Locke. John Rawls. Então, a ideia de razão deliberativa a partir do texto que eu extraí de Rawls, que já é um filósofo bem moderno, lendo Rousseau, tá? Então, dentro da teoria do Rousseau, a gente entra essa noção de uma razão deliberativa, de que a partir do debate de ideias, nós conseguimos chegar a uma solução racional, tá? Também, quando nós falamos de vontade geral, nós falamos em interesses fundamentais, perenes, compartilhado entre os cidadãos. Tá? Guarda bem, interesses fundamentais, perenes, compartilhados todos nós. Tais interesses somente vão ser realizados dentro do ambiente social. Eu diria que isso aí é a noção de que nós tratamos hoje, modernamente, a ideia de interesse. Por mais que divirja da sua opinião, por mais que tenha posições pessoais diferentes, existem alguns interesses que são fundamentais, consensuais em todos os cidadãos. Tá? Terceiro elemento essencial: existe interdependência social e individual. Tá? Ou seja, o indivíduo, para se realizar enquanto ser, ele não depende do outro. Tá? Porque se do outro, eu não tenho autonomia, eu não sou um sujeito livre para poder chegar à razão deliberativa. Então, há interdependência pessoal, individual. Dependemos dos outros para nós sermos. Tá? Ou seja, aqui existe uma ideia muito filosófica dentro do pensamento do Rousseau. O conceito de vontade geral, na minha opinião, é um dos conceitos mais complexos da filosofia política. Tá? Ele vai muito além da ciência política e da teoria do Estado. Porque aqui, quando a gente fala em vontade geral, a gente fala de uma autonomia do sujeito. Aquele sujeito se realiza, ou seja, que ele não depende dos outros para ser. Okay? Porém, essa interdependência pessoal ou individual, ela encontra certa dependência de ordem social. Há uma dependência de ordem coletiva. Porque dependemos
sociedade para que nós a realização dessa nossa interdependência social. Eu até suspeito que nós temos aqui influência de Aristóteles no sentido que o homem é um animal político, o homem só se realiza no convívio social. Tá? Como eu costumo diferenciar essas duas questões? Tá? Eu vou para o exemplo do John Rawls. Tá? O que seria a interdependência pessoal individual? É aquele sujeito que desenvolve o seu talento para a música individualmente, tá? A partir dos estudos individuais dele. Tá? Ser é ousar ser. Tá? É aquele indivíduo que pode ter mil dificuldades, ele pega lá o instrumento dele, estuda e aprende aquele instrumento. Isso é interdependência pessoal individual. Porém, esse saber esse instrumento só para ele acaba sendo desimportante. Porque para ser útil esse entendimento desse instrumento, ele só se realiza isso quando ele toca esse instrumento para as outras pessoas. Quando ele está inserido em uma banda, em uma orquestra. Aí então ele tem a sua realização. Ok? O exemplo que eu trago. Um exemplo que eu trago a partir também dessa noção aí do John Rawls é o conhecimento. De nada importa, na minha perspectiva, você ler centenas de livros, conhecer um monte de autores e pensamentos diversos para você, se você não compartilha com os outros desse conhecimento. Esse conhecimento é inútil. É mais ou menos essa lógica. Então, para nós sermos, isso depende de nós mesmos apenas. Porém, nós apenas nos realizamos com o convívio coletivo. Tá? Outra questão importante, que é um elemento essencial da vontade geral. Nós temos que distinguir a vontade particular, enquanto indivíduo privado, da vontade geral, enquanto cidadão, enquanto sujeito público, enquanto alguém que participa de uma sociedade e levando em conta interesses fundamentais que nós compartilhamos. Eu acho esses dois últimos elementos extremamente importantes para entender a noção de vontade geral. Ou seja, uma coisa é seu interesse egoístico, seu interesse pessoal. Outra coisa é o interesse coletivo. Isso é fácil de entender no momento que a gente vive atualmente. Tá? Se você perguntar para muitos empresários aí, qual que é o interesse pessoal dele? Abrir o comércio. Eu sou empresário, eu quero vender, quero movimentar a minha economia, eu quero movimentar o meu caixa. Esse é o interesse pessoal dele. Mas será que esse interesse pessoal, considerando todo esse problema de pandemia que nós temos, ele está de acordo com valores fundamentais compartilhados? Ou seja, com o nosso interesse compartilhado de preservação da saúde? Conseguiram entender? Uma coisa são os meus interesses pessoais, outra coisa são os meus interesses como partícipe de uma comunidade política, onde eu não posso olhar só para mim. Eu preciso, de algum modo, olhar também para todos. Tá? Feitos esses elementos, nós podemos dizer, então, e agora, transcrevendo Rousseau, que a vontade geral ela é sempre reta, sempre justa, e tende sempre à utilidade pública. Ok? Por que a vontade geral ela é reta, justa e sempre tende à utilidade pública? Ela é geral porque ela não é parcial. Tem uma brincadeira meio óbvia, né? Ou seja, ela é geral porque ela não representa um setor da sociedade. Ela representa um interesse comum em prol de toda a sociedade, e não de partes dessa sociedade, e não de um indivíduo ou de outro, mas o bem comum. Tá? A vontade geral também sempre ela é dirigida para o bem comum. Ela não significa a vontade de um grupo ou um segmento social, mas ela é a vontade do todo social.
Portanto, nós temos que a vontade geral, ela não é simplesmente uma soma, ela é uma síntese. A sociedade, tá? A sociedade, a gente pode dizer que é a vontade de cada um perseguindo seus interesses privados, próprios. Mas quando nós estamos no ambiente do Estado, no ambiente público, é o local onde nós encontramos uma unidade de interesses, que é justamente a vontade geral. Ou seja, na sua vida privada, no seu dia a dia, você persegue os seus interesses privados, aquilo que te satisfaz, tá, pessoalmente. Porém, na esfera pública, você tem que conjugar esses seus interesses privados com aqueles interesses fundamentais compartilhados. Que aí, então, nós teremos a vontade geral. Então, quando eu participo da votação e deliberação das leis, nesse momento, não é o indivíduo Maurício, mas o cidadão Maurício. Ou seja, eu não posso estar conduzido apenas pelos meus interesses privados egoísticos, mas eu preciso pensar no interesse coletivo. Tá? Vamos dar aqui um exemplo bem simplório. Vamos para uma votação para decidir se determinada rua, de agora em diante, vamos participar de uma votação para decidir se de agora em diante, em uma determinada rua, nós faremos um binário. Joinville gosta muito de binário, né? Para quem não é de Joinville, binário nada mais é do que uma rua que vai e a outra do outro quarteirão que volta. Tá? Beleza. Então nós vamos decidir se queremos um binário. Para mim, para o Maurício, individualmente considerado, esse binário vai ser horrível. Porque, putz, do jeito que tá agora, eu entro na avenida ali, já vou reto e tô na faculdade. Em 5 minutos eu tô na faculdade. Porque eu moro ali, tá? Com esse binário, eu vou demorar uns 20 minutos para chegar na faculdade. Porque eu vou ter que ir até o final do quarteirão e voltar. Esse é o interesse pessoal, egoístico do Maurício. Mas enquanto cidadão, eu não posso me conduzir por esse interesse pessoal egoístico. Eu tenho que pensar que, antes do Maurício, existe todo um bairro, toda uma cidade, toda uma coletividade. Talvez para o Maurício, individualmente considerado, aquele binário seja ruim. Mas para o Maurício, enquanto partícipe de uma sociedade maior, ou seja, aquele binário vai ser muito bom para a cidade. Muito embora prejudicar o interesse pessoal do Maurício, que queria chegar na faculdade em 5 minutos, agora vai chegar em 20. Porém, com esse binário, nós vamos desafogar o trânsito do centro da cidade, fazendo com que o transporte coletivo flui melhor, tá? Fazendo com que menos carros estejam na rua, menos poluição, e assim por diante. Conseguiram entender? Para o meu interesse pessoal é ruim, mas para o interesse coletivo é o que vale. Então, no espaço público de deliberação, ou seja, para atingir essa razão deliberativa, isso só é possível se nós estivermos guiados para atender o interesse fundamental compartilhado, que é o interesse público, que é o interesse coletivo. Se eu vou para a deliberação coletiva querendo apenas agradar a mim mesmo, não há deliberação. Nós não chegamos em uma decisão racional coletiva. Ok? Vou parar aqui que o vídeo já está grande demais.